tarde, irmã Ângela Marciel. Eu quero relatar aqui um pouco da história da minha vida, do meu testemunho. Gostaria de receber opiniões a respeito dessa história. Eu não quero que meu nome seja citado, né? Mas eu gostaria de saber o que as pessoas pensam a respeito da minha história e também quero dizer que sou muito grata a Deus, porque até aqui o Senhor tem me sustentado e tem me dado vitória. Passei por muitas dificuldades, mas estou de pé para a honra e glória de Deus. Irmão, é assim, hoje eu estou com 41 anos de idade. Eu vim de uma família muito humilde, né? Passamos por muitas necessidades quando criança. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 8 anos de idade eu trabalhava, porque eu tinha vontade de ter as coisinhas para ajudar minha mãezinha, que sempre foi uma mulher muito guerreira, muito honrada, mas não dava conta de tudo, né? Éramos eu e mais 2 irmãos, né? Na época que eu trabalhava com 8 anos, depois mais lá à frente, quando eu tinha 11 anos, a minha mãe teve mais uma filha, que é a minha irmã, muito querida e abençoada. É assim, a minha mãe, eu cresci vendo a minha mãe lutar praticamente sozinha, porque o meu pai nunca foi não posso dizer que ele era um homem trabalhador. Era um homem bom, sim, mas não era aquele homem que gostava de trabalhar, que levantava cedo, tudo ele inventava para não ir, né? Então, assim, eu sempre via minha mãe lutando para comprar um calçadinho, uma roupinha, um material de escola. Então, assim, eu cresci vendo minha mãe sofrer, porque assim, não por trabalhar, porque o trabalho digno, ele nos honra, mas eu cresci vendo a minha mãe lutar sozinha, tendo um companheiro do lado, que era meu pai, porém não queria saber de ajudar, né? Não tinha vícios assim de bebida nem nada, fumava o cigarro dele, mas não incomodava ninguém, só que também não ajudava. Então, por ver minha mãe, toda aquela situação, eu muito pequena, mas eu resolvi trabalhar logo cedo. E aí eu fui crescendo, sempre trabalhando, e eu brincava também. Eu me lembro que brincava na rua, brincava com os meus amigos, com os meus primos, minhas primas, né? E daí, isso a gente morava no estado de São Paulo, e eu tinha 11 aninhos, eu tinha 8 anos, desculpa, na época, e aconteceu um episódio comigo, né? Nessa eu nunca esqueci. Eu me lembro eu sinto até hoje o cheiro que estava no local. Eu tinha as minhas vizinhas, eu brincava sempre com elas, a mãe delas também muito trabalhadeira, e uma delas era filha do casal, né, dos meus vizinhos, e uma era filha só da mãe, não era do pai, não era do homem, no caso. E aí eu me lembro que eu, brincando com elas ali, esse homem, ele me trancou num quarto. Eu tinha 8 anos, ele colocou um monte de pano na minha boca, lençol, para mim não gritar. E ali ele começou a se aproveitar de mim, né? E pegou uma faca para me ameaçar, começou a bater no meu rostinho. Eu tinha 8 anos, eu me lembro do cheiro desse homem, eu sinto o cheiro dele até hoje. Muitas vezes eu tô em algum lugar e de repente me vem aquele cheiro e me vem essa lembrança. Foi uma coisa que marcou a minha vida para sempre, porque eu sempre fui muito respeitada, graças a Deus, dentro de casa, pelo meu pai, pelos meus irmãos, né? Meus tios sempre foram pessoas de respeito,
Então, assim, aquilo para mim foi um choque muito grande. Ele não chegou aos finalmente, mas fez umas coisas horrorosas que eu não consigo esquecer, né? E que nem casais, na intimidade, muitas vezes não faz certo tipo de coisa. Então ali eu comecei a clamar ao Senhor, porque eu cresci num berço evangélico. Então eu comecei a clamar o Senhor e falar com Ele, dizer: Papai do céu, não me abandone. Tu nunca me abandonaste, Senhor. Eu me lembro das palavras que eu dizia. E eu comecei a orar e falar com Deus. E o meu pai não estava em casa. E eu sabia que meu pai naquele dia só ia chegar à noite. E aí eu escutei um grito me chamando. Foi quando esse homem me soltou e falou com essas palavras: se você contar para o seu pai ou para sua mãe o que aconteceu aqui, eu vou matar os dois e você vai ficar sozinha, sem pai e sem mãe. E nisso eu fiquei calada, com muito medo, e eu fui para casa chorando. E o meu pai perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que eu tinha brigado com as minhas amiguinhas para não contar o que aquele homem havia feito, senão eu tinha medo que ele matasse meu pai e minha mãe, porque foi o que ele disse que faria. Então eu cresci com receio, um certo receio de homem, com receio de alguém se aproximar de mim. Então, assim, a partir daquele dia, eu comecei a me vestir como um menino. Eu me vestia como um homem, eu não vestia mais roupa feminina, eu não usava mais saia, vestido. Minha mãe começou a estranhar aquilo, ela perguntava por quê. Só que eu cresci e fiquei assim. Até na minha idade adulta, eu me vestia assim. Eu comecei a me vestir com roupas femininas. Eu já estava com 24 anos. Já tinha minha primeira filha. Então, assim, eu tive... eu sofri muito por conta desse acontecimento na minha vida, porque foi algo que me marcou e eu tinha pavor desse homem, eu não podia ver ele. Tanto é que depois, anos depois, esse homem ele acabou sendo preso, porque ele acabou uma menina, né? E ele acabou sendo preso, depois ele foi pela polícia. Mas mesmo assim, eu nunca me esqueci desse episódio. Isso foi algo que marcou muito a minha vida e que eu sempre tive muito medo que acontecesse com a minha filha, depois que eu tive filhos. Eu sempre tive muito medo, eu sempre orientei muito os meus filhos, que não importasse a ameaça que fizessem, porque tudo que acontecesse com eles, me contasse, porque eu ia saber agir da maneira correta. Então, irmã Ângela, e aí o tempo foi passando e eu fui crescendo, me tornei adolescente, sempre trabalhando. Eu comecei a trabalhar como doméstica, eu tinha 12 anos. Então, assim, eu fui crescendo e sempre lutando para ajudar minha mãe, para ajudar o meu pai dentro de casa. Embora o meu pai nunca fosse muito de ajudar a gente, mas nem por isso eu deixei de amar o meu pai. E aí eu fui crescendo, só que assim, eu sempre me sentia muito feia. Eu via as minhas primas, eu via as meninas, tudo sempre bonita, com um corpo bonito. Eu sempre me achei muito feia, muito para baixo. Nunca tive uma autoestima alta, sempre foi muito baixa. E daí os rapazes não me relacionar com alguém, ter um namorado, que nem as meninas tinham, mas eu não, os meninos, não sei se era porque eu parecia um menino, não sei porquê. Ou se é porque eles me achavam feia mesmo, como eu mesma sempre me achei, né? E aí, irmã, eu, assim, ficava procurando, né? Querendo ter não procurando, assim, não ficava assim procurando, mas eu queria ter um namoradinho, sabe? E aí, quando eu tinha 16 anos, eu tinha um menino que era meu amigo, muito meu amigo,
A gente saía para os lugares, estudava junto e era uma amizade muito legal. Só que aí a gente foi numa festa onde tinha um parque de diversão e ele resolveu me pedir a virgindade. Ele me pediu, falou assim, se ele podia tirar minha virgindade. Eu falei que sim, sem nem questionar, eu disse que sim, que eu minha virgindade, porque as minhas amigas não eram virgens, ficavam falando e assim eu também queria, né, provar daquilo, tinha saído da presença de Deus. E aí eu fui e fiquei com esse menino, né? E no outro dia ele contou para todo mundo. Então assim, e aquilo eu fiquei muito assim, muito mal. E também tem a questão que eu não entendia muita coisa sobre né, relação sexual, esse tipo de coisa. Então ali eu já fiquei achando que eu estava grávida e fiquei apavorada. Falei, meu Deus, o que eu vou falar para minha mãe? O que eu vou falar pro meu pai? Que vergonha. E aí o tempo foi se passando. E aí depois eu fui aprendendo sobre as coisas da vida. As pessoas que sabiam mais foram me explicando, amigas que eu tinha. E só que eu queria ter um namorado de verdade, poder levar em casa, poder apresentar para os meus pais. E aí eu não tinha. Então, de vez em quando eu ficava com o menino, né? Só que assim, sempre toda tampada, porque eu nunca fui de mostrar meu corpo, eu nunca gostei de roupa curta. Mas eu andava muito tampada mesmo, eu sempre andava de calça masculina, daquelas calças bem largas, ou bermudão e camiseta bem grande, e aí eu colocava uma faixa para esconder, não queria mostrar que eu tinha os seios, que eu tinha peito, e aquilo eu fui crescendo assim, sabe? Fui crescendo desse jeito, fui me tornando moça assim. E daí, diante desse acontecido, que eu fiquei com esse menino, aí acabei perdendo a minha virgindade. Aí depois, como eu aprendi as coisas, tudo, eu sabia que não... Então eu ficava com os meninos, né, assim, não ficava assim de dormir com eles, mas assim, beijavam hoje, beijavam outra manhã e fiquei assim. Só que ninguém queria nada sério e o que eu queria mesmo era uma pessoa de verdade. E então eu já conhecia, aos 14 anos, o pai da minha primeira filha. Só que eu olhava para ele, interessada nele, eu tinha 14 anos. Mas ele já era mais velho do que eu e ele era um homem casado. Então ali eu já pulei fora. Só que depois de anos atrás, eu vim embora para o estado do Paraná. E depois eu acabei voltando para São Paulo. Eu vi ele estava solteiro. Então ali eu me aproximei dele na amizade, porque na verdade eu já tinha amizade com ele. Então fui me aproximando aos poucos e de repente a gente começou a ficar. E 2 meses depois eu estava grávida da minha filha, da minha primeira filha. E afastada dos caminhos do Senhor, sempre eu ia na igreja, mas não firmava mais. E aí, quando foi um dia, uma noite, não, foi uma tarde. Uma tarde eu fui num culto que ia ter, na casa de uma irmã, e eu fui nesse culto. Chegando lá, Deus usou um irmão para falar comigo, e Deus mandava ele me dizer que se eu não voltasse os caminhos do Senhor pelo amor, que eu ia voltar pela dor, mas que eu ia chorar, ia sofrer muito e que não ia demorar muito tempo, que isso seria dentro de 4 meses, iria acontecer algo que ia abalar a minha vida para sempre. E então eu não dei ouvidos, eu não liguei para aquilo que o irmão falou. Eu falei, conversa, eu falei. E aí aconteceu que essa palavra que Deus deu na boca do irmão para falar para mim se cumpriu no mês de dezembro, exatamente 4 meses depois, na véspera de ano novo, eu grávida da minha filha, de 3 para 4 meses. O meu companheiro na época estava com 28 anos, eu com 21. Ele
tinha feito acerto na firma que ele trabalhava e a gente ia vir embora para o Paraná, quando ele foi surpreendido por 2 caras, eu estava junto, ele foi espancado, saiu a massa encefálica do cérebro dele para fora, os dentes foram arrancados a pauladas, eu gritava muito, mas eu não tinha o que fazer, tentei tomar o pedaço de madeira da mão de um dos caras, que eram 2, mas ele tinha muito mais força do que eu, e ali ele foi espancado, foi socorrido, mas de lá para cá nunca mais ele foi uma pessoa normal, ele ficou em estado vegetativo, e os médicos disseram que ele ia ficar daquele jeito pro resto da vida. Ali eu me lembrei da palavra, eu me lembrei do que o irmão havia dito aquele dia, de que Deus tinha falado para ele abrir os meus olhos, mas eu não dei ouvidos. E o tempo passou, eu fiquei cuidando do meu companheiro na época, fiquei cuidando dele por algum tempo. Depois de faltava 18 dias para mim ganhar minha filha, ele não resistiu, deu uma infecção generalizada e ele veio a óbito. E ali eu entendi o que o irmão tinha dito naquele dia, que eu ia chorar, que eu ia sofrer muito. E então mas mesmo assim, não voltei para os caminhos do Senhor. Eu ia para a igreja, mas eu não firmava, ia só por ir mesmo, né? Não conseguia firmar na igreja mais. E daí o tempo foi se passando, eu tive uma depressão muito forte, uma depressão que eu gritava no meio da rua, as pessoas tinham que me acudir, eu fui internada várias vezes, eu tomo remédio até hoje. Por consequência disso, hoje eu tenho TAG, transtorno de ansiedade generalizada, eu tomo vários remédios, não posso ficar sem tomar, porque senão eu tenho crises, preciso ser internada, não consigo trabalhar. Então, assim, a minha vida, ela tomou uma proporção, assim, um rumo muito obscuro, nada para mim dava certo, tudo sempre travado, eu com essa depressão, com essas crises de ansiedade, não conseguia cuidar da minha filha, minha mãe que tinha que cuidar. E nisso o tempo foi passando, aos poucos indo para a igreja eu fui melhorando, né, buscando a Deus em oração, muita oração da igreja, né, e eu também orava, clamava ao Senhor, eu tinha visões, eu via coisas, eu via gente tentando me matar, e aconteceu que daí eu fui melhorando cada vez mais, fui ficando bem, voltei a trabalhar. E aí na época o meu irmão acabou aprontando, mexendo com coisa errada e foi preso. E aí na cadeia, eu indo visitar meu irmão, eu quase não ia. Numa dessas visitas que eu ia visitar o meu irmão, eu conheci o meu esposo lá. Conheci assim, na verdade, eu não conversei com ele nem nada. De repente, eu não me lembro quem foi na época, chegou e me deu uma carta, né, que era para mim ler aquela carta. Então eu peguei aquela carta e fui para casa. Cheguei em casa, eu li aquela carta, uma carta muito bonita, muito bem escrita, com uma letra muito linda. Um rapaz lá pedindo para me conhecer melhor, que ele estava ali, mas que ele tinha errado também, ele estava ali pelo mesmo motivo do meu irmão, tinha mexido com droga, e que a polícia pegou, prendeu e estava pagando por aquele erro, mas que quando saísse iria ser uma pessoa melhor, que não queria mais saber daquele lugar. O meu irmão realmente hoje é um homem de bem, ele saiu, ele se arrependeu, ele nunca mais mexeu com coisa errada, é um homem honrado, é encarregado da empresa onde ele trabalha. E aí esse meu esposo, então eu fui conversando com esse rapaz,
né, por carta. Eu mandava carta, ele mandava carta. Aí eu conhecia a família dele, ele mandava a família dele me dar presente, comprava presente, as coisas pra mim, né, pra me agradar. E a gente ficou nessa. Aí eu ia visitar meu irmão, eu via ele também, mas porém eu não tinha relação nenhuma com ele, porque eu tinha muita vergonha por ser numa prisão, né? Então, assim, e também porque o homem estava preso, então era tudo muito estranho para mim. Mas aí eu fui conhecendo ele mais a fundo, conhecendo a família, eu vi que a família era gente boa, e aí eu fui me envolvendo com ele, fui me envolvendo, e quando tinha 1 ano e 6 meses que a gente estava assim, se conhecendo, a família dele pagou pra gente fazer um contrato de união estável, porque não tinha como se casar estando lá dentro. Então fez um contrato de uma união estável. E aí eu ia visitar ele e fiquei entrando na prisão como esposa dele. E aí eu me apaixonei muito por ele. Ele era um homem muito bonito. Eu me apaixonei mesmo. Então assim, aí eu ia trabalhava. E final de semana eu ia lá visitar ele. Comecei a ir mais frequência nas visitas, só quando não dava mesmo, porque questão de trabalho eu não ia. E ali eu achei que eu tinha encontrado o amor da minha vida, porque eu sempre tive muita dificuldade de me relacionar, de ter um relacionamento, porque eu sempre me senti muito, eu sempre fui muito acanhada, tinha muita vergonha, né? Então assim, até para ir numa lanchonete, comer alguma coisa, hoje eu consigo ir, mas não faz muito tempo também, porque eu sempre me senti muito mal comigo mesma, com o meu corpo, com o meu rosto. A única coisa que eu achava bonita em mim era meu cabelo, que era um cabelo muito lindo mesmo. Hoje não é mais, porque eu acabei cortando. E daí eu peguei e fui conhecendo esse rapaz, a gente foi relacionando. E eu esperei ele sair da prisão. Ele ficou 3 anos nessa prisão. Ele saiu, e então a gente foi morar junto, né? Foi morar junto. Depois que ele saiu, que a gente foi morar junto, 3 meses depois, eu engravidei do meu filho. Então eu engravidei do meu filho. Hoje ele tem 14 anos, o meu menino. É uma bênção do Senhor. Então assim, eu engravidei do meu menino. E aí durante a gravidez mesmo, eu já comecei a ver o jeito do meu marido. Quando eu estava mais ou menos de uns 2 meses e meio de gestação, ele deu um surto comigo, começou a me humilhar, me xingar de tudo quanto é palavrão e coisas horrorosas, que eu nunca fui xingada por ninguém. Então assim, aquilo já... Mas eu amava muito ele, né, muito demais. E um dia eu tava chorando, o padrasto dele falou pra mim: olha, se eu fosse você, eu caía fora enquanto é cedo, porque você vai sofrer muito na mão desse cara. E aí eu fiquei assustada. Eu falei, mas como assim? Eu falei, mas eu tô grávida agora, né? Eu já tenho minha menina, já perdi meu primeiro esposo. Como que eu vou pegar agora e vou largar dele, estando grávida, né? Vou ficar sozinha, né? Embora eu trabalhe e tudo, mas não vai ser fácil. E aí passou, foi só um surto que ele teve, depois melhorou, ficava uns dias bons. Só que aí foi passando o tempo, e ele foi ficando cada vez mais de coisa que me maltratava, até que um dia ele deu um surto, e aí eu tava sozinha, longe da minha família, não tinha ninguém por perto que pudesse me socorrer, e a minha filha na época tinha 6 anos, eu tava grávida do outro. Ele deu uma surra na minha filha, com 6 anos de idade, ele deu uma surra nela, e aquilo eu fiquei
transtornada, muito mal. Falei, Senhor, o que é que eu fiz na minha vida? Onde eu fui enfiar a minha filha, meu Deus? E ele que tinha alugado a casa, porque daí ele passou a não me deixar trabalhar mais, eu não podia sair nem de casa, eu não podia ir no mercado, eu não podia fazer nada, eu não podia nada, ele não deixava, Porém, o tempo foi passando, até então ele nunca tinha me agredido, e a gente estava morando, a gente tinha saído da casa da mãe dele e tinha ido morar na região de Campinas, mas aí ele estava trabalhando tudo, naquela época ele ainda trabalhava. De repente ele surtou e falou, não, eu vou embora, nós vamos embora, eu não quero mais ficar aqui. E aí a gente vendeu tudo que tinha conseguido. Lá ficamos 8 anos em Campinas, tudo que tinha conseguido ele vendeu. E aí a gente voltou para casa da mãe dele. Chegamos na casa da mãe dele, a princípio a gente foi bem recebido, mas depois eles começaram assim a me maltratar. Eu levantava muito cedo, eu levantava sempre 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas, porque daí o meu sogro trabalhava, levava marmita, então eu levantava para fazer, para não deixar minha sogra levantar, mas ela é uma pessoa também assim que sofre de transtorno bipolar, então qualquer coisa desconta em quem tá por perto, né? E o que aconteceu, daí é que ele, lá na casa da mãe dele, eu não lembro bem qual foi o motivo, eu sei que lá ele me deu o primeiro tapa. Lá ele me deu um tapa no meu rosto. Aquilo eu fiquei muito mal, porque ele até então nunca tinha me agredido, fazia algumas torturas comigo, mas nunca tinha me agredido. Eu não podia falar um oi, conversar com ninguém, nem com parente, com ninguém. E aí um sobrinho meu veio, me deu um abraço e veio falar comigo, ele já estava um rapazinho. E aí ele ficou transtornado, ele ficou maluco, porque o menino me deu esse abraço. Na hora ele não falou nada pro menino. Mas quando chegamos em casa, ele começou a me xingar de tudo quanto é nome, de tudo quanto é coisas horríveis. E ali ele pegou uma faca bem grande que a gente tinha em casa, um saco de lixo preto, e falou que ele ia cortar os meus pedaços, que ele ia me matar e que ele ia me picar em pedacinho, tudo isso na frente da minha filha chorando. Ele tampava a boca dela com a mão, ela não podia falar nada, tinha que ficar quietinha. E ali estava muito frio, isso tudo aconteceu na parte da tarde. E aí ao longo do dia ele ficou me torturando. E quando foi à noite, ele continuou me torturando, me xingando, me humilhando, me maltratando, dizendo que ia me matar com aquela faca, passando aquela faca no meu pescoço. E quando chegou à noite, ele continuou. E aí eu queria dormir, eu tava com muito sono, eu tava grávida, né, já com a barriga bem grande. E ele pegava aquela faca e falava, você não vai dormir, sua vagabunda, você não vai dormir. Não sei se pode dizer essa palavra aqui, me perdoa, mas aí ele falava desse jeito, aquilo eu transtornada, morrendo de medo. E aí ele ficava, você não vai dormir. E aí ele puxava a coberta, não me deixava dormir, eu chorando e eu com muito frio. E ele ficou fazendo essa tortura comigo até o dia clarear. Eu fui dormir, já era mais de 7 horas da manhã. E ali eu fiquei muito assustada com ele. Ele nunca tinha feito algo assim tão pesado comigo, né? E aí tá, e aconteceu da gente voltar para casa da mãe dele. Ele surtou, resolveu voltar, e lá na casa da mãe dele rolou o primeiro tapa, né? Ele me deu um tapa no meu rosto e eu falei que eu queria ir embora, e ele falava assim, eu quero ver você ir e tal, e eu morrendo de medo. E nisso o tempo foi se passando, a gente acabou não ficando na casa da mãe dele, porque a mãe dele é uma pessoa assim muito difícil. Na época ela era, né, mais difícil, hoje ela melhorou bastante, porque hoje ela serve a Deus. Mas o tempo foi passando e a gente resolveu vir embora para o Paraná novamente. E chegando no Paraná, ele
Aí ele começou a me bater mesmo. Qualquer coisa, ele me enchia de soco, pontapé, quebrou meu dedo do pé, trincou o osso das minhas costelas. Eu vivia toda cheia de hematoma, toda machucada, mas eu sempre orando, sempre buscando a Deus para que ele melhorasse, que Deus restaurasse, transformasse aquele coração de pedra, mas não tinha jeito, eu orava, eu buscava a Deus, mas ele já falou com as palavras dele que ele não vai mudar, que ele não quer mudar. Inclusive eu conversei com o meu pastor, e o meu pastor ainda falou que nem tudo é o diabo. Muitas vezes a pessoa não quer mudança, e se a pessoa não quer, ninguém pode obrigar. Então ele sempre falava com as palavras dele que ele não ia mudar mesmo, que é o jeito dele, que é o jeito da madeira, assim ele falava. E que ele não ia mudar, que ele não era obrigado a mudar por ninguém. E qualquer coisinha me xingava, me ofendia, me maltratava. E nisso, eu sofrendo durante 17 anos da minha vida, nesse relacionamento abusivo, nesse relacionamento cheio de mentira, ele é mentiroso. E aí ele parou de trabalhar, e eu venho lutando, trabalhando, sustentando a casa sozinha, já tem mais de 10 anos, né? A gente se separou não, porque ele não aceita separação, ele não aceita divórcio. Eu saí de casa escondido, onde eu tô morando ele não sabe, por isso também não quero citar minha cidade, citar meu nome, mas assim, ele não sabe. Então assim, foi 17 anos muito difícil. No ano de 2018, ele deu um surto dentro de casa, tacou uma xícara para acertar no rosto da minha filha, porque ele sempre odiou a minha filha, ele sempre detestou a minha filha, né? Principalmente depois de um episódio que a minha filha estava com 13 anos e eu não estava em casa, eu estava trabalhando, ele tentou agarrar a minha filha. E eu tentando sair desse relacionamento, eu tinha muito medo de chamar a polícia, porque ele sempre me ameaçou, dizendo que a cadeia não é eterna, que a prisão não é eterna, que se eu chamasse a polícia, que uma hora ele ia sair e que eu ia pagar por tudo. E aí ele espizinhava, ele fazia tudo o que queria, ele fez de mim um fantoche durante todos esses anos. É como se ele tivesse feito uma lavagem cerebral e eu não conseguia enxergar, eu não conseguia sair, eu não conseguia ver um caminho para me sair fora. E eu fui pedindo libertação para Deus, entrei em oração de uns tempos para cá, pedindo a libertação do Senhor, que o Senhor me libertasse desse relacionamento doentio, dessa coisa que me fez tão mal, que me deixou tão doente, porque como eu estava dizendo, em 2018, ele deu um surto dentro de casa, porque eu toquei nesse assunto de que ele tentou agarrar minha filha. E aí ele deu um surto, ele começou a quebrar as coisas, tudo, minhas coisas novinhas, ele começou a quebrar, que eu lutei tanto para ter. E ele tacou uma xícara para acertar no rosto da minha filha, desviou, chegou a arrancar lasca da parede, de tanta força que ele jogou a xícara. E ali eu tive uma crise de nervos. Eu comecei a tremer, eu não parava de tremer, e eu fiquei assim por quase 3 meses. Eu precisei ser internada. Eu não conseguia parar em pé, tremia o meu rosto, tremia a minha língua, tremia meu lábio, eu tremia inteira. Eu fiquei sem poder tomar um banho sozinha, sem conseguir pôr comida na boca sozinha. Minha irmã teve que vir para me ajudar, para cuidar de mim, porque eu não conseguia fazer mais nada, tive que sair do serviço. E como ele não trabalhava, aí eu tive que sair do serviço, daí a minha vida virou uma bagunça, eu não consegui mais pagar as contas, meu nome sujou, e eu tive que sair da casa que eu morava e arrumar uma outra casa mais barata e tentar ir pagando com a ajuda das pessoas, do pessoal da igreja, comendo porque pedia, e ele dentro de casa sem fazer nada. E aí
E nesse tempo ele tinha emprego. Na verdade, ele sempre teve emprego, mas ele dava desculpa, ele inventava tudo quanto é coisa para não trabalhar, porque ele é um cara que ele tem uma boa profissão, né? Ele é um homem que tem uma boa profissão, mas ele não gosta, ele quer ser sustentado. E ele me pegava todo o dinheirinho que eu tinha, não sei como que ele conseguia achar, ele achava meu dinheiro. Muitas vezes eu juntando o dinheirinho de pagar o aluguel, ele ia lá, ele conseguia, ele tirava, ele desfalcava, ele tirava 200, 150, 200 reais. E aí ele começou a usar cocaína, começou a usar. E aí ele começou a gastar o dinheiro de pagar as contas, e aí ele me atazanava, me deixava maluca, me pedindo dinheiro, e ainda cantando de galo dentro de casa, até que eu cheguei nele, falei pra ele, falei assim, olha, tudo bem, já tô acostumada a você não trabalhar, se você não quer trabalhar, não trabalha, não tem problema, porém, não toca o terror dentro de casa com os filhos, não maltrata tua família. Mas não tinha jeito, porque ele é um homem que ele, mesmo quando ele não usava essas porcarias de droga, ele é um homem que ele quer dormir até 1h30 da tarde, até 1h30 da tarde. E aí eu falava pra ele, tudo bem, você pode ficar em casa, eu sustento a casa, mas, por favor, não judia das crianças, não fica torturando eles, xingando, porque as crianças acordassem ele por volta de meio-dia, ele já começava a xingar aqueles nomão feio, xingava todo mundo, falava que ia matar, que ia esfaquear, essas conversas. Eu tenho um menino de 14 anos e o outro de 6 aninhos, e assim eles ficavam tudo em pânico. A minha filha também, né? Então eu resolvi pedir libertação do Senhor. Tem dia 3, fez 1 mês que eu tô separada dele, porque eu não aguentava mais essa vida. Eu, sendo homem da casa há tanto tempo, tendo que pagar água, luz, aluguel, comida, sempre passando muito apurada, porque sozinha é muito difícil. E ele dormindo até 12h30, 1h, 1h30 da tarde. Então, assim, eu resolvi abandonar, porque passivamente para ele não tem separação. E antes que acontecesse o pior, uma tragédia dentro de casa, que todo mundo falava, ou você se separa, ou você vai acabar morrendo, ou esse cara vai fazer alguma coisa com alguém dentro de casa. Ele sempre odiou a minha filha hoje é casada, e ele odeia o meu genro. Eu não sei porque esse ódio. Meu genro é uma pessoa super de bem, não mexe com vida de ninguém, não mexe com coisa errada, trabalhador, honesto, mas ele odeia o meu genro. E aí eu me afastei dele, eu saí de casa sem que ele soubesse meu endereço, né? Mas tem algo que eu tô sofrendo com isso, né? Eu acho que eu não sei se eu precisava fazer uma terapia, alguma coisa, porque é como se eu me sentisse culpada por algo que possa acontecer a ele. É como se, porque ele sempre falava que o que acontecesse com ele, a culpa ia ser minha. Então, assim, eu fico preocupada, sem saber o que pode estar acontecendo. Eu não tenho mais amor nele, amor de casal, de marido e mulher, eu não tenho mais. Só que, assim, eu tenho uma certa preocupação, apesar de que tortura, ruindade, ele só fazia com a gente dentro de casa. Com as pessoas na rua, ele sempre trata muito bem, ele sempre é amigável com todo mundo. Mas dentro de casa que ele tocava o terror. Então, assim, mas eu fico preocupada, não sei o porquê dessa preocupação, um sentimento, assim, de pena dele. Eu tenho pena, tenho dó, sabe? Eu fico morrendo de dó, preocupada, porque, assim, ele foi um filho que eu não pari. Na verdade, ele não era meu companheiro, meu esposo, era uma boca a mais para me sustentar, né? Quando devia ser o provedor do lar, e a provedora do lar sempre foi eu, porque ele sempre escorado em mim, com preguiça de trabalhar. E assim, mas eu fico com um sentimento de culpa, não sei porquê, tipo, que se acontecer algo com ele de ruim, que a culpada vai ser eu, que eu sou a culpada de algo que acontecer de ruim a ele.
né? Porque como agora a gente saiu de casa, abandonou ele, eu fico me sentindo culpada de que se algo acontecer com ele, a culpa é minha, né? Por exemplo, se ele aprontar alguma coisa, né? Se eu per com alguma coisa errada, a culpa vai ser minha. Então eu tô com essa sensação, com esse pensamento ruim, né? E eu não sei, assim, o que fazer. Eu tô orando muito a Deus, buscando até que o Senhor tenha me sustentado. Na verdade, eu que abandonei ele, mas eu pedi muita direção do Senhor. Eu pedi que o Senhor criasse caminhos para que eu pudesse sair de casa, porque assim, é muito difícil. Ele é uma pessoa que ele não aceita separação. Então assim, eu orei pro Senhor que eu queria libertação desse relacionamento doente, que eu não aguentava mais. E eu pedi pro Senhor que ele criasse os caminhos, né? Que onde não houvesse caminho, que ele criasse, porque eu já não aguentava mais. Eu falei com muita fé e clamei muito a Deus e fui orando e pedindo, orando de madrugada em todos os momentos da minha vida. E aconteceu que deu certo dessa mudança sem que ele se intrometesse. Depois ele começou a me mandar mensagem, né? Porque até então eu não tinha bloqueado ele. Ele me mandou mensagem e falando que ia vir embora para me passar o endereço. E aí eu falei que eu não ia passar, porque eu não aguentava mais essa vida, que eu não aguentava mais sofrer. E ele começou a me ofender com palavras de baixo calão, de coisas absurdas, sabe? Falando que ia colocar nas redes sociais que eu tinha virado mulher da vida, que ele ia passar o endereço para quem quisesse andar comigo, que eu tinha virado mulher da Tatá, para me magoar. E porque eu sempre fui uma pessoa muito direita, graças a Deus. E assim, é isso, irmã. Eu peço oração das irmãs, que eu sei que tem muitas irmãs, muitas cristãs aqui no grupo, e eu peço que orem por mim, para que o Senhor tome os caminhos e ilumine a vida daquele homem, que ele siga a vida dele, que ele seja feliz, seja um servo de Deus, né? Eu, como esposo para minha vida, eu não quero mais, né? Eu acredito que eu não quero mais ninguém nunca mais, porque eu sofri muito, eu apanhei muito, né? E eu, assim, foi muitas torturas, tanto física quanto verbal, né? Tortura psicológica que foi, assim, terrível na minha vida. Os meus filhos têm traumas, né, psicológicos por causa de tudo que já me viu passar. E agora eu acredito que eu tô livre, que foi Deus que criou os caminhos, e que Deus tire esse sentimento de culpa, de pena mesmo que eu sinto dele, porque eu acredito que não é um sentimento bom você ter pena do outro, né? E ninguém quer ser digno de pena nessa vida. E que Deus abra a mente dele, que ele seja uma pessoa melhor, uma pessoa fiel a Deus, feliz nos caminhos do Senhor, né? Porque eu acho que isso é o que importa na vida da gente. E é isso. Está aqui o relato da minha vida. Eu espero que o Senhor venha me abençoar cada dia mais, me dar força, me conseguir vencer, lutar e terminar de criar os meus filhos. E eu agradeço a Deus, né, por tudo, por essa oportunidade de estar podendo contar minha história. E que Deus abençoe a todas, em nome de Jesus.